Eu passei 7 anos no inferno vivendo bem. Finalmente, o rei do inferno não aguentou mais e me chutou de volta ao mundo dos vivos. Mas, ao voltar ao mundo dos vivos, fiquei atordoado. Isso porque o terror global havia chegado. Agora, o mundo dos vivos está cheio de fantasmas. E tem pessoas que assinaram contratos com os fantasmas. Tornarão-se domadores de espíritos. E neste momento, na minha frente, havia um casal que me observava nervosamente. Que aura intensa de fantasma! Senhorita! Usando métodos taoístas. Tudo bem. Umi acenou com a cabeça. Ela tirou alguns papéis de amuleto amarelos da bolsa. Eu a observei, confuso, enquanto ela manipulava os papéis. Acabei de voltar ao mundo dos vivos. E já encontrei um louco. Eu me aproximei. E rasguei diretamente os papéis que estavam enrolados ao meu redor. Ao ver isso, Umi ficou pasma. Um fantasma tão feroz. Ele nem mesmo temia os papéis amuletos. Umi não acreditava em superstições. Então, apressadamente, ela segurou uma espada de madeira de pêssego e a cravou em mim. Uma leve sensação de dor aguda me deixou impaciente. Brandindo a mão, tomei a espada de madeira de pêssego. Então quebrei a espada de madeira de pêssego. Loucura! Acabei de voltar ao mundo dos vivos. Encontrar um louco logo de cara é realmente azar. Umi imediatamente ficou paralisado de medo. Este fantasma à minha frente é muito forte. Sem nenhuma razão. Umi virou-se e correu. Senhor Li, corra rápido. Este fantasma é muito poderoso. Você é o fantasma. Sua família inteira é de fantasmas. Azar. Quando terminei de falar, a sombra dupla que estava ali já havia desaparecido. Mas no instante seguinte, uma figura assustadora flutuou no ar. Um fantasma feminino com cabelo desgrenhado flutuava no ar. Que aura fantasmagórica intensa. Se eu devorar o outro, com certeza eu posso me tornar mais forte. A voz dessa fantasma feminina estava muito excitada. Ela voou rapidamente na direção da aura fantasmagórica intensa. De repente, sua cabeça parou abruptamente. Nos profundezas dos olhos, uma expressão de medo surgiu. Parecia que ela tinha visto a coisa que mais temia em sua vida. Virou-se e saiu correndo. Sem nenhuma pausa. Não passou de 2 segundos. Como isso é possível? Como uma pessoa tão importante poderia aparecer aqui? Será que a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos não existe mais? Shen-Shi não conseguia entender, não importava quantas vezes pensasse. 7 anos atrás, a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se quebrou. Naquela noite, incontáveis fantasmas vieram para o mundo dos vivos. Mas quanto mais forte a força, menor a probabilidade de querer vir para o mundo dos vivos. Ela não compreendia. Eu, uma existência de nível de juiz do submundo, como poderia atravessar a barreira de separação para aparecer no mundo dos vivos? Pare! Eu gritei em tom autoritário. Uma pressão aterrorizante imediatamente envolveu Shen-Shi. Senhor Molin, tenha piedade. A primeira reação de Shen-Shi foi implorar por misericórdia. Você me conhece? Perguntei com confusão. Eu sou da mesma família que você. Eu sou um fantasma de Ye-Shi. Peço a misericórdia do Senhor. Embora eu tenha vindo ao mundo dos vivos há muito tempo, nunca prejudiquei ninguém. Fale comigo. Como está a situação no mundo dos vivos agora? Shen-Shi me explicou calmamente. Foi então que eu soube que agora o mundo dos vivos é um lugar onde humanos e fantasmas coexistem. Os fantasmas, para acumular energia espiritual, alguns fazem contratos com humanos, enquanto outros ocupam lugares para treinar sozinhos. Muitas coisas mudaram radicalmente. De repente, pensei na minha família. E não sei como eles estão nesse ambiente. E como minha família está vivendo agora. Não tenha medo. Eu não vou te matar. Mas, no próximo instante, minha palma de repente foi parar no topo da cabeça de Shen-Shi. Césio. A testa de Shen-Shi apareceu com um caractere. Em seguida, o corpo dela também desapareceu. Parabéns, você ganhou a habilidade de fantasma. Olho do fantasma. Justo nesse momento, a primeira página do livro de feitiços de fantasmas na minha mente apareceu com uma linha de texto. Nome: Shen-Shi. Nível: nível de perigo. Habilidade: olho de fantasma. Produção de moeda espiritual: 20 yuan por dia. Atenção! Quanto maior o nível, mais alta será a produção de moeda espiritual. Meus olhos brilharam. A emoção dentro de mim era difícil de esconder. Essas moedas espirituais são extremamente valiosas. Elas não só podem elevar o nível dos fantasmas, como também podem conceder cargos aos fantasmas.
Além disso, eu também adquiri habilidades de fantasma. Eu senti pela primeira vez o poder do livro de aprisionamento de fantasmas. Shen-Shi apareceu neste momento em um lugar vazio. As paredes estavam ao seu redor. Ela gritou para longe: "Me deixe sair!" "Ei, aqui!" Shen-Shi estava prestes a gritar novamente, quando de repente ela parou. Ela percebeu que a energia fantasma neste espaço era na verdade mais densa do que a energia fantasma do submundo. Ela estava no mundo humano para acumular um pouco de energia fantasma. Não sabia quanto tempo e energia havia gasto. Aqui, ela apenas respirou um pouco, e a energia fantasma que obteve era maior do que a que acumulou fora em um mês. Aqui não é o inferno. Aqui é o paraíso. Mas no momento seguinte eu a chamarei. Você quer que eu te liberte? Não, não, não. Shen-Shi rapidamente balançou a cabeça. Ser acolhido por você é uma bênção para mim. Eu estou disposto a ser acolhido por você. Qual é a função do olho demoníaco? Eu trouxe Shen-Shi para perguntar sobre suas habilidades demoníacas. Os olhos de Shen-Shi brilharam, e ela começou a falar animadamente. Olho demoníaco. É minha habilidade demoníaca. Após o uso, é possível ver o nível de outros demônios e as habilidades que possuem. Senhor Si, você não deve subestimar minha habilidade demoníaca. Sua habilidade demoníaca é realmente impressionante. Esta habilidade demoníaca pode ser inútil para os outros, mas para mim, tem enormes benefícios. Eu posso contar com o olho demoníaco para buscar alguns demônios poderosos. Afinal, o espaço do livro de aprisionamento de demônios é limitado. Se eu coletar demônios de baixo nível, o que fazer se encher o espaço do livro de aprisionamento? Senhor Mo, você gostaria de capturar um fantasma mais forte que eu? Eu conheço um fantasma de Jiangou. É de nível aterrorizante. Com sua força, você com certeza conseguirá capturá-lo. Oh, levei-me para ver. Eu segui as instruções de Shen-Shi. Chegamos a uma pequena aldeia, mas provavelmente não há ninguém morando lá dentro. Mesmo de longe, é possível sentir a estranheza. Eu não estava com pressa de entrar e capturar fantasmas. Neste momento, meu olhar foi atraído para outro lugar. Restaurante Van Rui de frango frito. Antes mesmo de entrar no restaurante de frango frito, um aroma delicioso me atingiu. Estando satisfeito e bem alimentado, eu ainda posso capturar fantasmas sem perder tempo. Quem pode entender o sentimento de alguém que não comeu nada por 7 anos? Rapaz, comer. A dona do restaurante me perguntou calorosamente. Eu fiquei um pouco envergonhado. Eu só tenho moedas do inferno. Não sei se posso pagar a conta. Claro que pode pagar. A dona do restaurante veio e segurou meu braço. Ela me chamou para entrar no restaurante. Moedas do inferno também podem ser usadas para pagar. Eu estava completamente confuso. Desde quando o dinheiro de fantasma se tornou moeda corrente? Há quanto tempo você não sai de casa? O dinheiro de fantasma já era moeda corrente há 6 anos. Muitos controladores de espíritos estão dispostos a aceitar isso. A proprietária me entregou o menu para eu fazer meu pedido. Entendi. Decidi imediatamente pedir 2 porções de frango à grande. E então me dediquei a comer. O velho ao lado ficou atraído pelo barulho da minha comida. Jovem, você também está aqui por causa daquele cara. O velho apontou para o leste e perguntou-me. Eu coloquei um pedaço de frango na parte mais interna. Aquele cara lá dentro pode ser um espírito de nível perigoso. É melhor você não ir. Cuidado para não perder a vida. Não se preocupe. Eu não tenho medo. Eu sou um juiz do submundo. Vou ter medo de um simples espírito? O velho balançou a cabeça. Ele sorriu resignado. Ele já viu muitos jovens impulsivos como esse. Não conseguem entender suas próprias forças. Encontrar um espírito poderoso e não conseguir esperar para se submeter a ele. Acabar perdendo a vida. O velho não disse mais nada. Levantou-se e saiu. Eu acenei. Tirei 3 moedas de 1 centavo do livro de encantamentos. Entreguei à proprietária para pagar e fui embora. Ao sair do restaurante, já estava escuro. Ao longe, um brilho ofuscante iluminou todo o super restaurante. 2 caminhonetes Mercedes-Benz G chegaram. Pararam na porta do estabelecimento. As portas dos carros abriram. 50 jovens homens desceram. Velho e Os 5 cumprimentaram o velho de roupas simples. Uma mulher vestindo sapatos de salto prateados desceu devagar do carro. Velho e Esta é a pessoa que eu trouxe para você. Você acha que é suficiente? 3 exorcistas de nível 3, 2 exorcistas de nível 2.
O velho de roupas simples avaliou os 5 exorcistas à sua frente e assentiu. É suficiente. Ao ouvir essas palavras, Qianyun ficou aliviada. Velho Yun, hoje conto com a sua ajuda. Por favor, ajude-me a capturar aquele espírito perigoso lá dentro. Qianyun quer capturar aquele espírito perigoso lá dentro. Transforme-se em um controlador de espíritos de nível 3. Para conseguir capturar com sucesso o espírito perigoso, ela não apenas convidou o velho Yun, mas também trouxe 5 controladores de espíritos. Gastou mais de 3 milhões. E ainda ofereceu 2 artefatos espirituais. Este é. Qianyun apontou para mim ao lado do velho Yun e perguntou com confusão. Não o conheço. O velho Yun disse lentamente. Já que o velho Yun não me conhece. Qianyun não me deu atenção. Ela acenou com a mão e ordenou. Fechem a estrada. Então Qianyun seguiu atrás do velho Yun. Juntos, eles entraram na aldeia. Aquela. Posso entrar? Apontando para a aldeia ao longe, perguntei ao segurança. Mas os seguranças na minha frente não me deram atenção. Eu também não estou com pressa. Sentado nos degraus de cimento, olhando para a vila ao longe. Não sei se estou sob alguma influência. Sinto que o céu ficou mais escuro. Se não houver luz, é possível que não se veja nada. Eu de repente me levantei dos degraus. Meus olhos estavam fixos no leste. Alguns seguranças à minha frente ficaram paralisados de medo. Estavam prestes a me repreender, mas não tiveram tempo de abrir a boca. Então ouvi um grito de socorro. Socorro! Ah! Esses seguranças. Imediatamente suas cabeças zumbiam. Embora soubessem que era a voz da senhorita, mas eles não se atreveram a fazer qualquer movimento. A direção da voz era um breu total. Não se via nada. Neste momento, Qianyun estava desesperada. Ela nunca havia encontrado um fantasma tão aterrorizante. Ela estava agora envolta por uma nuvem de fumaça negra. Seu corpo estava muito pesado. Era difícil até mesmo dar um passo. A única coisa que ela podia fazer era gritar por socorro. Uma voz de reprimenda veio em seu caminho. Qianyun, em um ambiente desesperador, ouvindo essa voz de reprovação, sentiu uma inexplicável sensação de segurança. Seu corpo de repente ficou muito mais leve. A fumaça negra que a envolvia se dissipou. Um jovem apareceu diante dela. Qianyun não hesitou e pulou diretamente em meus braços. Socorro! Me leve para fora. Eu te dou dinheiro. Muito, muito dinheiro. Por favor, me salve. Eu segurei a gola de Qianyun, como se estivesse segurando um gato. Levando-a de volta lentamente para o local do restaurante de frango frito. Qianyun estava com os olhos fixos em mim, atraída pelo meu movimento charmoso. Fique aqui. Eu vou entrar e conferir. Eu disse lentamente. Não vá. Qianyun rapidamente me deteve. Os fantasmas lá dentro são muito fortes. São fantasmas de nível aterrorizante. Você pode perder a vida. Eu parecia não ouvir os conselhos de Qianyun. Caminhei diretamente em direção à aldeia. Qianyun ficou nervosa. A situação já não estava mais sob seu controle. Ela estava segurando o celular. Ligou para as pessoas da família pedindo ajuda. Minha pupila direita estava com uma cor cinza escura. A íris brilhava com um tom cinza. Usei a habilidade do olho demoníaco. O espaço escuro à minha frente estava tão iluminado quanto o dia. Neste momento, o chão estava coberto de sangue. Havia vários corpos de homens deitados. Eles eram os exorcistas que Qianyun havia trazido antes. Pá! Uma mão ensanguentada bateu em meu ombro. Ao me virar, vi aquele homem conhecido como Velho Yun, com o rosto coberto de sangue, parado atrás de mim. Irmãozinho! Rápido! Levei-me embora. Enquanto ele falava comigo, ele olhava ao redor, mas não sabia por quê. Aquele espírito maligno, de fato, não tinha vindo atrás de mim. Eu te dou 3.000 moedas de espírito. Por favor, leve-me para fora. O velho Yun me implorou. Eu não apenas não fui embora. Pelo contrário, eu estava até vasculhando o lugar. Parecia que eu estava procurando por algo. O que você está fazendo? Você está querendo provocar aquele espírito maligno? Antes que o velho Yun terminasse de falar, eu dei um passo rápido em direção àquela névoa negra à minha frente. A minha mão se aprofundou nela. Então puxei com força. Uma sombra negra se desvinculou da névoa com meu puxão. Um espírito masculino de aparência feia apareceu diante de mim. Nome: Shu Xing. Nível: nível de terror. Técnica espiritual: cadeia da alma. Corrente de ferro. Usar a corrente de ferro pode amarrar os inimigos. Restringir o ataque dos inimigos.
Dar um golpe fatal ao inimigo. Eu fiz uma careta. Essa técnica espiritual não é tão impressionante. Você é um espírito da ponte das almas? Ou um espírito do reino dos espíritos? Vendo que a outra parte não respondia, eu também não disse mais nada. Agarrando Xuxing, eu o joguei com força no chão. Após uma série de ações, Xuxing estava prestes a ter sua alma dispersa por mim. Senhor, tenha misericórdia. Xu Heng finalmente pediu por misericórdia. Eu sou um espírito do reino dos fantasmas. Deng. Ele respondeu. Mas eu ainda lhe dei um soco forte. A razão é apenas uma. Os espíritos do reino dos fantasmas são essencialmente espíritos ruins. E eu pertenço a Yegogo, que está em conflito com o reino dos fantasmas. No mundo dos vivos, há alguns espíritos de nível Yin de diferentes categorias no reino dos fantasmas. Eu quero obter informações sobre o reino dos fantasmas. Mas Xu Heng é apenas um espírito pequeno. Ele não sabe nada sobre minhas perguntas. Eu, sem opções, só posso registrá-lo no livro de dominação dos espíritos. Agora a produção de moedas espirituais. 40 yuan por dia. É uma renda extra. Assim que eu acumular moedas espirituais suficientes, eu até posso me tornar uma existência de nível de rei do inferno. Ver o espírito maligno ser domado. O velho Yun soltou um suspiro de alívio. Ele se deixou cair no chão. Respiração pesada. Esta viagem foi um grande prejuízo. Sem contar que ele quebrou 3 utensílios espirituais. E ainda quebrou um braço. O velho Yun olhou para mim. Uma admiração que vem do coração. Este jovem à minha frente é muito forte. Irmãozinho, muito obrigado pela ajuda. E eu acenei com a mão enquanto estendia a mão para o velho Yun pedindo dinheiro. Isso. O velho Yun tirou do bolso apenas 3.000 moedas de sombra que tinha e me entregou. No instante seguinte, a vila sombria foi iluminada pela luz. Um som de hélice girando ecoou no ar. Um helicóptero sobrevoava o céu. Ao redor, havia algumas caminhonetes e veículos off-road parados. Do carro desceu um grupo de pessoas vestindo jaquetas de couro pretas. Essas pessoas carregavam malas de couro nas mãos. Eu apertei meus olhos e consegui ver vagamente algumas silhuetas negras se aproximando. Eu sou da Sociedade de Caça a Espíritos. A voz de uma mulher madura soou. Com licença, onde está o espírito que precisamos capturar? A mulher perguntou com um tom frio. A Sociedade de Caça a Espíritos é uma força de captura de espíritos estabelecida pelo governo. A Sociedade dos Exorcistas tem muitas pessoas poderosas. As forças por trás são complicadas. Também são muito poderosas. Está tudo bem agora. O espírito foi derrotado por este jovem. O velho Yun fala de maneira sutil. Ele apenas disse que o espírito foi repelido. Ele não disse que eu o capturei. Não quero causar problemas desnecessários. As palavras do velho Yun chamaram a atenção da mulher fria. Ela exclamou suavemente. Uma pessoa consegue repelir um espírito de classe aterrorizante. Tem alguma habilidade. Nesse momento, Qianyun veio correndo. Vendo que eu estava bem, Qianyun não disse mais nada. Ela organizou um carro para me levar embora. Fui acomodado em um hotel de luxo por Qianyun. Estava prestes a descansar um pouco. De repente, ouvi uma batida na porta. Abri a porta. Vi a mulher da Sociedade dos Exorcistas parada na porta. Olá. Meu nome é Li Binxian. Sou de Yunshuan. Sou a vice-presidente da Sociedade dos Exorcistas. Estou aqui porque tenho um assunto a tratar. Perguntei com curiosidade. Eu gostaria de convidá-lo a se juntar à Sociedade dos Fantasmas. Li Binxian também não foi rodeada. Ela deixou as coisas claras. Não iremos restringi-lo. Você pode fazer qualquer coisa que desejar. Se nos depararmos com algo complicado que não conseguimos resolver, pediremos sua ajuda para solucioná-lo. Nós lhe pagaremos uma recompensa correspondente. Além disso, a Sociedade dos Fantasmas possui a melhor rede de informações sobre o conhecimento dos fantasmas. Sabemos mais do que outras pequenas forças. Se você precisar encontrar alguém, ou encontrar fantasmas, eu posso fornecer informações. Essas palavras são tentadoras. Mas eu ainda preciso pensar um pouco. Estou aguardando sua resposta. Li Binxian respondeu educadamente e então se afastou. Eu voltei para o sofá. Tirei, ao deixar o submundo, o pergaminho que o rei do inferno me deu. Abri o pergaminho. E dentro havia uma mensagem deixada pelo rei do inferno. As duas grandes forças, o buraco dos demônios e a ponte Nai, já estabeleceram seu próprio poder no mundo dos vivos. E minha linhagem não tem nenhuma base no mundo dos vivos. Você deve ir ao mundo dos vivos.
Tome muito cuidado. Além disso, sua amiga Zishan está sendo perseguida pelos espíritos. Se for possível, você deve ajudá-la a escapar. A irmã mais velha tem um ótimo temperamento. Quando eu era um mensageiro dos espíritos, ela costumava me ajudar. Ela é a mais forte entre todos os mensageiros do submundo. Depois, o rei do inferno gastou muitas moedas do submundo para trazê-la ao mundo dos vivos, para que ela desenvolva sua força no mundo dos vivos. Fazendo as contas, ela já está no mundo dos vivos há 3 anos. Mas parece que a irmã mais velha não desenvolveu sua própria força. Ela está até sendo perseguida por espíritos. Eu pensei muito sobre isso. Decidi me juntar à Sociedade dos Espíritos. Posso usar a rede de informações da Sociedade dos Espíritos para encontrar minha irmã mais velha. No dia seguinte, eu acabei de abrir a porta. 2 rostos familiares apareceram diante de mim. Qianyun deu um pequeno suspiro para Li Bingshan ao seu lado. Demonstra insatisfação. Também não sei o que aconteceu entre os dois antes. Irmão Mo, está na hora do café da manhã. Qianyun fez um aceno. Alguém atrás trouxe o café da manhã para o quarto. Eu estava sentado na cadeira exibindo a refeição. Li Bingshan ignorou os elogios de Qianyun. Ela foi direto até mim. Molin, você já pensou em se juntar à Sociedade Yugi? Já pensei nisso. Estou disposto a me juntar a vocês. Eu respondi de forma bem direta. O rosto de Li Bingshan, que antes não tinha expressão, apareceu com um sorriso há muito tempo ausente. Daqui para frente você será um membro da minha Sociedade Yugi. Li Bingshan pegou o celular que havia preparado e me entregou. Se você encontrar alguma dificuldade, pode me ligar. Eu certamente ajudarei você. Minha Sociedade Yugi tem uma posição considerável em Yunchuan, pelo menos mais poderosa do que certa jovem senhorita. Enquanto Li Bingshan falava, ela lançou um olhar para Qianyun ao lado. A quem você está insinuando? Qianyun imediatamente ficou insatisfeita. Ela se levantou e rebateu. Li Bingshan ignorou Qianyun. Ela tirou um cartão do bolso e me entregou, dizendo novamente: este é um cartão de identidade temporário preparado para você. Eu vou providenciar para fazer o seu cartão de identidade agora. Daqui a alguns dias, eu te entrego. Se não há mais nada, eu vou me retirar. A Sociedade de Exorcismo ainda tem muitas coisas que ela precisa lidar. E Qianyun estava sentada ao meu lado com as pernas unidas, mostrando suas meias pretas. Seus olhos estavam fixamente em mim. Até que eu terminei de comer. Foi então que Qianyun começou a falar. Irmão Mo, você pode me ajudar a capturar um espírito? Eu não vou deixar você agir de graça. Eu vou te dar um artefato espiritual. Dizia isso. Qianyun tirou um pequeno sino. E então me observou nervosamente. Ela não tinha certeza se esse artefato espiritual poderia tocar meu coração. Eu dei uma olhada rápida. Este sino contém uma forte aura de fantasmas. Mas para mim, não serve para nada. Os tesouros do submundo são divididos em 2 níveis. Instrumentos espirituais. Instrumentos do submundo. Agora eu já sou um mensageiro do submundo. Além disso, tenho 4 itens protetores em meu corpo. Naturalmente, não dou importância a este instrumento espiritual. Vendo que eu não falava, Qianyun acrescentou novamente. Eu posso te dar 10 milhões em dinheiro. E ainda te dar uma casa. Além disso, um carro de luxo Rolls-Royce. Ela realmente está ansiosa para capturar um. Fantasmas poderosos se tornam controladores de espíritos. O irmão e a irmã dela agora são controladores de espíritos. Se ela não conseguir se tornar uma controladora de espíritos, no futuro, na família Qian, sua voz terá cada vez menos peso. Eu franzi a testa. Capturar fantasmas não é impossível. Só é um pouco trabalhoso encontrar fantasmas. Se você puder me ajudar a encontrar um chamado Zishan Qingru, eu concordo em te ajudar a capturar um fantasma. Eu propus algo que eu acho que Qian não poderia concluir. Coisas impossíveis de se fazer. Mas Qian de repente se levantou animada. Você está procurando pelo Yeyin? Eu ri e disse. É o Yeyin. Eu conheço um Yeyin. Mas não sei se é aquele que você está procurando. Onde? Isso é uma surpresa inesperada. Eu mencionei casualmente. Não esperava realmente obter informações. Apenas. Aquele Yin. Qian falou com hesitação. Como se não soubesse se deveria falar. Diga diretamente. Eu odeio quando as pessoas falam pela metade. Aquele Yin está sendo leiloado agora. Qian estremeceu de repente, retrocedendo involuntariamente 2 passos, afastando-se de mim. Não sei por quê. Ele achou que eu era especialmente assustador. Embora eu não tivesse feito nada.
mas ela estava com os pelos do corpo em pé. Leilão. Onde? Levei-me lá rapidamente, pensando que a pessoa sendo leiloada poderia ser minha irmã mais velha. Comecei involuntariamente a ficar inquieto. Meu irmão Mo. Não fique agitado. Kianium rapidamente acalmou minhas emoções. A venda será no Templo Jin. E no Templo Jin, há 2 manipuladores de espíritos de nível 4. E ainda há 5 manipuladores de espíritos de nível 3. Você pode me levar ao Templo Jin. Quanto ao resto, não se preocupe. Depois que isso acabar, eu vou te ajudar a pegar um espírito. Eu prometi a Kianium. Kianium sabia que não poderia me confrontar. Ela só pôde concordar com a cabeça. Os dois acabaram de chegar ao saguão do hotel. E ainda não tinham saído. Um jovem calvo vestido de terno se aproximou. Irmã Kianium, para onde você está indo? O homem de terno foi até eles e bloqueou o caminho. Um rosto malicioso. Um rosto desprezível. Não é da sua conta. Kianium deu um suspiro frio. E me levou embora. O homem de terno não apenas não deu passagem, mas ainda bloqueou o caminho. Irmã Kianium, desculpe. Você está sob custódia. Zankia mostrou um sorriso muito odioso enquanto bloqueava o caminho de Kianium. Kianium virou a cabeça e deu uma olhada para mim atrás dela. Então, ela gritou para Zankia. Eu tenho algo importante para fazer. Não atrapalhe. Algo importante. Você se refere ao incidente de ontem à noite que resultou na morte de 5 dos Gishi? Ou talvez você, como chefe da família interino, gastou os recursos da família. Em menos de um mês. Quase 10.000 moedas de almas. Zhang Qian riu friamente. O velho quer tomar seu lugar como chefe da família interino. E também quer te colocar em prisão domiciliar por 6 meses. Qianium franziu a testa levemente. Ela está sendo alvo de pessoas da família. Vamos deixar isso para depois. Eu tenho algo mais importante para fazer agora. Não. Você não pode ir embora. Zhang Qian acenou com a mão. 2 homens robustos saíram de trás e bloquearam o caminho. Antes do velho chegar aqui, você não pode ir a lugar algum. Zhang Qian tinha uma atitude muito autoritária. Não deixaram de jeito nenhum a Xianyun sair. Xianyun olhou para mim, impotente, buscando ajuda. Saia da frente. Levantei a perna impacientemente e dei um chute. Chutei com força no peito de Zhang Qian. Este chute mandou o Zhang Qian direto ao chão, sem poder se levantar. Sou Mingzi. A força física não pode ser comparada com a de pessoas comuns. Xianyun não se importou com Zhang Qian caído. Seguiu atrás de mim e saiu. No Templo Jin. Havia cerca de 100 pessoas reunidas no pátio do Templo Jin. Muitas pessoas estavam lá por causa do fantasma. O leilão já estava prestes a terminar. E ainda não tinha visto o fantasma. Muitas pessoas estavam insatisfeitas. Um homem de meia-idade recebia todos com um sorriso. Não se apresse. O fantasma já vai ser trazido. Olhando na direção que o homem de meia-idade indicava, vi uma pessoa segurando um palito, com letras vermelhas escritas de forma densa, cercado por fios vermelhos. Dentro da jaula, uma sombra preta encolhida. A figura tem os membros atravessados por linhas vermelhas, pendendo no centro da jaula. O homem de meia-idade apenas deixou todos darem uma olhada, e então rapidamente cobriu com um pano preto. Se alguém entre vocês conseguir assinar um contrato com um espírito, pelo menos poderá se tornar um conjurador de espíritos de nível 5, ou até mesmo um conjurador de espíritos de nível 6. As palavras desse homem de meia-idade foram como uma bomba, explodindo na multidão. Todos da multidão estavam ansiosos para tentar. Nem fale em conjurador de espíritos de nível 6. Mesmo se puder se tornar um conjurador de espíritos de nível 5, isso já deixaria esse grupo satisfeito. É importante saber que atualmente, em toda a cidade de Yunchuan, nem mesmo um conjurador de espíritos de nível 5 existe. Claro que sim. Há pessoas presentes que entendem que assinar um contrato com um espírito não deve ser fácil, certo? O homem de meia-idade sorriu misteriosamente, mantendo o ar de mistério. Em seguida, o leilão do espírito. O preço mínimo é de 20.000 moedas de alma. A voz do homem de meia-idade ecoou por todo o pátio. O pátio estava barulhento há pouco. Instantaneamente, ficou em silêncio. O que significa 20.000 moedas de espírito? Um preço exorbitante para esse grupo de pessoas. Passou cerca de 1 minuto. Não houve lances. Alguém vai dar um lance? Este espírito não está à venda por enquanto, disse o homem de meia-idade. Eu compro. Um jovem vestido com roupas de marca. O homem acenou e falou em voz alta.
Os olhares de todos se voltaram para o jovem. O jovem Wang é ostentoso. Ele pode tirar 20.000 moedas de espírito. Parece que a família Wang tem ganhado bastante dinheiro nos últimos anos. Wang Bing é definitivamente um herdeiro rico. Ele é um domador de espíritos nível 2. O jovem Wang é realmente ostentoso. O homem de meia-idade olhou para Wang Bing com um sorriso no rosto. E então, ele passou o cesto de madeira para Wang Bing. Wang Bing levantou o pano preto. Olhou de perto. Sem dúvida. Realmente há um espírito aqui dentro. Mas este espírito está em um estado muito. Está quase sem alma. Pelo menos precisa de mais de 1.000 moedas de espírito, ou até mais, para curar os ferimentos do espírito. No entanto, ele não se importa com os ferimentos do espírito. Enquanto eu e Qian Yun estávamos na estação de ônibus, acabamos de ver o Wang Bing saindo. Ali, eu apontei para a caixa de madeira que o Wang Bing segurava com a mão direita. Eu senti uma aura sombria vindo de dentro dessa caixa. O Wang Bing me observava com cautela. Ele colocou a caixa que guardava o espírito atrás de si. Ele começou a recuar lentamente, mantendo distância de mim. Um homem de meia-idade ao lado deu um passo à frente. Ele se colocou na frente de Wang Bing. Irmão, eu sou o filho mais velho da família Wang. Wang Bing se apresentou voluntariamente, esperando que isso me fizesse hesitar. Vendo que eu não mostrei reação, Wang Bing cuidadosamente me perguntou: o que você quer dizer com bloquear meu caminho? Isso tem um espírito, certo? Eu lentamente perguntei, apontando para a caixa que Wang Bing segurava. Irmão, este espírito foi comprado por 20.000 moedas infernais. Se você quiser, me dê 20.000 moedas infernais, que eu te vendo o espírito. Wang Bing disse para mim com cautela. 20.000 moedas infernais, no momento, eu não consigo arranjar. Todo o meu dinheiro junto. Não chega a 4.000 moedas infernais. Posso trocar por outra coisa? Eu não consigo arranjar as moedas infernais. Não dá. Wang Bing rejeitou sem pensar. Ele sabe que eu não posso dar 20.000 moedas infernais. Ele faz esse pedido. Quer que eu desista? Afaste-se. O homem de meia-idade ao lado de Wang Bing franziu a testa e me repreendeu. Sua testa estava franzida. Ele estava muito impaciente. Qian Yun ao meu lado apressadamente me alertou. Este homem é o segurança da família Wang. Ele é um usuário de espíritos de nível 2. Chamado Yangshu. No momento em que eu fiquei absorto, um som de explosão repentina ecoou. Yangshu se assustou de repente. Ele havia acabado de usar uma técnica de espírito para me atacar. Surpreendentemente, não deixou nada em meu corpo. Minhas roupas são, na verdade, instrumentos de espírito. Mesmo os fantasmas de nível aterrorizante têm dificuldade em deixar uma marca nas minhas roupas. Cadeia de almas. Eu levantei a mão. Uma corrente disparou diretamente em direção a Yangshu. Yangshu estava prestes a se esquivar. A corrente já havia amarrado seu pescoço. Encontrei uma pessoa dura. Irmão, não fique agitado. Vamos conversar calmamente. Wang Bing ficou ansioso. Ele apressadamente me confortou. A família Wang conseguiu se estabelecer em Yunchuan. Yangshu tem metade do crédito. É fácil de negociar. Questões de fantasmas são fáceis de negociar. Wang Bing não pode assistir Yangshu ter um acidente. Eu parei. A cadeia de almas desapareceu no ar. Yangshu desabou diretamente no chão. Ele estava ofegante, respirando pesadamente. Ele não teve coragem de se levantar. Neste momento, ele nem sequer tinha coragem de me encarar. Quando foi que Xuan teve uma pessoa tão dura? Eu não estou pedindo suas coisas de graça. Você me dá o fantasma. Eu te dou algo de valor equivalente. Wang Bing mordeu os dentes. Eu enviei o fantasma para você. Considere isso como fazer um amigo. Eu comprei este fantasma. É para fazer meu fantasma contratado subir para nível perigoso. Você também não pode me ajudar a elevar o fantasma ao nível perigoso. Eu posso te ajudar. Ao ouvir isso, Wang Bing ficou surpreso. O que você disse? Pessoas com esse tipo de habilidade sobre-humana estariam em uma pequena Yunchuan. Irmão, não seria excessivo. Isso é o que eu estou disposto a te dar. Você não precisa de mim. Não é necessário. Eu também não vou falar besteiras. Olhei ao redor. Apontei para um pátio isolado à distância e disse: venha comigo. Wang Bing foi levado por mim a um quarto escuro. Irmão, você não está pensando em usar moeda do submundo para ajudar meu fantasma contratado a subir de nível, está? Eu recomendo que você não pense nisso. Meu fantasma contratado está gravemente ferido. Não consegue absorver moedas do submundo. Eu ignorei as palavras de Wang Bing.
Ele repreendeu em um tom frio e desdenhoso. Wang Bing exclamou. Ele olhou rapidamente para a esquerda. Parece que aqui só está ele, não? Esse cara não é maluco, né? Mas no momento seguinte, dentro do corpo de Wang Bing, uma sombra cinza escura começou a flutuar lentamente. Wang Bing olhava atentamente para este contrato. O espírito saiu do seu próprio corpo. Ele ficou confuso. Assim ele apareceu. Ele assinou o contrato com o espírito há 3 anos. Esta é a primeira vez que vi a aparência completa do espírito do contrato. Caramba! Irmão, como você pode ser tão incrível? Senhor, tenha piedade. Eu não tive a intenção de ofendê-lo. Meu espírito é fraco e minha percepção é lenta. Isso atrasou meu tempo para encontrá-lo. Wang Bing sentiu medo pela primeira vez olhando para o espírito. E eu percebi a aura do domínio espiritual neste espírito e perguntei: você é do domínio espiritual? Eu sou apenas um humilde servo do domínio. Depois de ser capturado pelo grande espírito da região dos fantasmas, passei alguns anos como um espírito naquela região dos fantasmas. Este espírito contratual, se não tivesse sido interrompido, deveria estar em um nível de perigo. De acordo com o mundo dos vivos, é um espírito de nível 3. Desde que eu consiga ajudar este espírito a curar suas feridas, ele poderá recuperar seu poder de espírito de nível 3. Como ele conseguiu essa ferida? Eu perguntei, confuso. Senhor, você se lembra de quando usou a técnica do espírito das vísceras na região dos fantasmas? E convocou aquele senhor, que matou inimigos por toda a região dos fantasmas. Um homem lutou contra 78 grandes espíritos da região. E conseguiu sair ileso? O espírito contratual de Wang Bing se lembrou daquela cena. Sua voz não estava muito clara. Desde aquele incidente, todos na região dos fantasmas sabem que sou o herdeiro do Mestre Celestial. Ah, eu me lembro. Claro que estou ciente disso. Naquela época, a técnica do espírito das vísceras não havia sido dominada. Forçando a convocação, pagou um preço considerável. Esta ferida que tenho foi causada pelo grande ser que você convocou. Eu apenas olhei de longe. Quase perdi minha alma instantaneamente. Wang Bing ao lado estava confuso. Ele se feriu. Uma pessoa viva. Como ele iria para o mundo dos mortos? Isso me deixou em uma situação embaraçosa. Vou curar suas feridas agora. Eu tirei 10 notas do livro de exorcismo, que tinha o valor de 100 moedas de dinheiro dos mortos. Então as moedas se transformaram em energia espiritual no ar, e se juntaram ao corpo do espírito contratual de Wang Bing. Passaram apenas alguns segundos. O corpo do espírito contratual desaparecido foi restaurado por mim. Agradeço ao Senhor por me ajudar a recuperar meu corpo. O espírito contratual rapidamente me agradeceu. Vá embora. Eu acenei com a mão. E então o corpo de Wang Bing tremeu. Ele agora também tinha um espírito contratual de nível perigoso. Ele se tornará um exorcista de nível 3. Eu já cumpri o que prometi a você. Pode ficar tranquilo. O espírito já está a caminho para você. Wang Bing está alegremente liderando o caminho à frente. Vamos procurar Yangshu para pegar o espírito. Neste momento, Yangshu está parado, vagando no mesmo lugar. Seu olhar ocasionalmente se volta para a jaula que contém o espírito em suas mãos. Pensou por alguns segundos. Yangshu decidiu correr. Afinal, esse espírito vale 20.000 moedas celestiais. Não posso deixar que me roubem assim, sem mais nem menos. Yangshu se virou. Entrou na cabine de direção. Ligou o motor. Engatou a marcha. Acelerou. Tudo foi feito de uma vez. O carro passou reto ao lado de Wang Bing. Wang Bing estava de pé ao lado da estrada, observando Yangshu na cabine de direção, sem sequer olhar para trás. Ele parecia estar indo embora sem olhar para trás. Sozinho, lutando contra o vento forte. Ah! Ele realmente saiu correndo. Wang Bing ficou atordoado. Eu também fiquei em choque. O que você quer dizer com isso? O dragão e o porco. Então você quer que eu pegue de graça? Você tem muita malícia, não é? Wang Bing estava se sentindo bastante constrangido. Irmão Mo, houve um mal-entendido. Wang Bing estava nervoso enquanto tentava me explicar. Ele estava suando na testa. Esse cara foi por conta própria e levou-o embora. Definitivamente não fui eu que mandei. Wang Bing apressadamente tirou de seu bolso o celular e disse que iria ligar para ele agora, para que ele volte. Dito isso, Wang Bing discou o número de Yangshu. Para evitar mal-entendidos, ele fez questão de ativar o alto-falante. A chamada foi atendida. Então se ouviu a voz de Yangshu do outro lado do telefone. Jovem mestre, aguente firme primeiro.
Vou voltar imediatamente e buscar alguém para te ajudar. Sua voz era sincera e cheia de emoção. Que diabos você está fazendo? Wang Bing começou a gritar. Volte imediatamente. Jovem mestre. Eu sei que você falou isso por causa da pressão daquele garoto. Para ter dito isso. Pressão? Você está brincando? Volte logo com o Yin. Eu sei que você foi forçado a dizer isso. Quando eu voltar, vou relatar isso ao velho. O velho certamente encontrará alguém para te salvar. E também lidar com aquele garoto. Yangshu não conseguia se conter e queria se elogiar. Muito inteligente. O que você está imaginando? Eu não fui ameaçado. Você rápido, traga o Yin de volta. Wang Bing gritou apressado. E Yangshu de jeito nenhum tinha planos de voltar. Ele tinha até uma atitude firme. Jovem mestre, pode ficar tranquilo. Eu vou trazer o Yin de volta para a família Wang. Wang Bing olhou para mim desesperado. E olhou novamente para o celular. Irmão Mo. Isso. Eu também entendo que isso é um mal-entendido. Esse mal-entendido não será resolvido tão cedo. Mais tarde eu vou na sua casa. Vou pessoalmente pegar o fantasma. Beleza. Então eu vou te levar agora. Wang Bing respondeu com um aceno. Espere eu resolver outra coisa. Depois vou na sua casa. Wang Bing encolheu o pescoço e não fez mais perguntas. Ele apenas seguiu atrás de mim. Qianiun estava à minha esquerda. Wang Bing estava à minha direita. Os três entraram juntos no templo Jin. Quem pegou o fantasma? Uma frase é como um trovão, explodindo no ar. Wang Bing imediatamente sentiu sua cabeça zumbir. Ele ainda achava que eu ia fazer algo bom. Ouvindo esse tom, não é como se estivesse procurando encrenca? Wang Bing se moveu alguns passos para trás instintivamente. Não queria ser envolvido. Qianyun também ficou de repente em choque. Ela pensou em todas as coisas que poderiam acontecer, exceto por uma coisa que não pensei. Eu realmente comecei com uma abertura tão explosiva. Neste momento, todos os olhares estavam voltados para mim. Todos os presentes estavam muito curiosos. Qual garoto está se achando? Ousando causar problemas na Jinsita. O homem de meia-idade estreitou os olhos. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Irmãozinho, o que você quer dizer com isso? Eu pergunto ao espírito. Quem o prendeu? Eu repeti. O espírito de E foi capturado por alguém. Eu, naturalmente, precisava esclarecer a situação. Não é da sua conta. Um homem ao lado, cujo nome não se sabia, murmurou um palavrão. Bum! Uma corrente espiritual colidiu violentamente com o corpo do homem. O homem foi lançado para trás, a mais de 1 metro de distância. Ele caiu pesadamente no chão. Você vem perturbar o meu templo de Jin. O homem de meia-idade gritou. Em seguida, vários homens apareceram, ficando atrás dele. Irmão Mo, esses homens são todos exorcistas de nível 3. Qianiun temia que eu me machucasse. Ela sussurrou ao meu lado. Eu não vim para causar problemas. Eu apenas quero perguntar sobre os espíritos. Eu disse novamente. Essa é a sua atitude ao perguntar? O homem de meia-idade resmungou. Já que você vem causar problemas no templo de Jin, não pense que poderá voltar. O homem de meia-idade soltou um resmungo. Em seguida, ele se preparou para invocar o espírito contratual. Mas ele de repente percebeu que o espírito contratual dentro dele parecia ter desaparecido. Não importava como ele tentasse invocá-lo. Não houve resposta. Não era apenas ele. Até mesmo os homens ao lado do homem de meia-idade estavam na mesma situação. O que está acontecendo? O homem de meia-idade estava muito confuso. O espírito contratual não pode ser invocado. É a primeira vez que encontro uma situação assim. Esses espíritos não são impossíveis de invocar, mas eles não se atrevem a sair. Vou contar até 3. Se vocês não quiserem falar sobre os espíritos, só posso usar métodos mais drásticos. 1, 2. Os homens de meia-idade do templo de Jin não mostraram medo algum. Parecia que não ouviram minha voz. 3. Essas pessoas continuaram indiferentes. Não entendem que é preciso usar alguns métodos? Eu baixei a cabeça e abri a boca. Parecia que estava vomitando. Depois, um líquido começou a sair da minha boca. Pode ser por causa da diferença entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. É a primeira vez que uso a técnica dos espíritos nas vísceras no mundo dos vivos. Estou um pouco desadaptado ao ambiente. Vomitei. Wang Bing rapidamente veio e me ajudou. Irmão Mo, o que você está fazendo? Vomitar logo ao menor desentendimento. Sujando o templo de Jin. Deixando esse bando de caras envergonhados. Os homens de meia-idade do templo de Jin estavam todos ao meu redor. Moleque,
Não se meta em coisas obscuras. Eu vejo que você também não está bem. Vamos embora logo. O homem de meia-idade acenou com a mão para me afastar. Nesse momento, aquele grupo ainda não percebeu a gravidade da situação. Justo quando aquilo dentro de mim estava prestes a sair, um velho vestido com roupas de taoísta apareceu lentamente. Ser celestial. Retire suas habilidades sobrenaturais. Não se rebaixe a discutir com esse jovem sem visão. Diante dos outros, posso parecer comum, mas aos olhos dele, sou uma visão diferente. Nos olhos dele, uma aura de fantasma surgiu atrás de mim. Ele até ouviu o grito aterrorizante daquilo dentro de mim. Você é. Eu o encarei com confusão, olhando para o velho de cabelo branco. Eu sou o mestre deste templo. Aqui, quem manda sou eu. O velho lentamente anunciou sua identidade. Uma vez que o responsável apareceu, não preciso mais usar meus métodos. Respirei fundo e recuperei aquilo que estava prestes a invocar de volta para dentro de mim. Senhor, ajuste aqui dentro. O anfitrião gentilmente me convidou a entrar em um quarto. E o Wang Bing estava em meu lugar original. Seus olhos estavam fixos na saliva que eu havia deixado para trás. Pegue. Rápido. O espírito contratual de Wang Bing não parava de apressar. Ele pegou a saliva que eu havia cuspido antes. Isso deixou Wang Bing um pouco envergonhado. Com tantas pessoas ao redor. Saliva. Eu não me importo com a minha imagem. Rápido. Pegue. A voz do espírito contratual foi ficando cada vez mais irritada. Isso é o que aquele senhor deixou cair. Um grande reforço para os espíritos. Pelo menos pode aumentar sua força. E pode ser absorvido 100%. Muito mais simples do que absorver moedas do submundo. E os benefícios obtidos também são numerosos. Wang Bing teve um sobressalto. Ele sentiu a urgência do espírito contratual. Ele só pôde enfrentar a situação. Pegou um pedaço de papel toalha. E então se agachou no chão. Pegou a saliva do chão. Ao lado, Qian Yun arregalou os olhos e torceu ligeiramente os lábios. Wang Bing abriu a boca. Não sabia como explicar. Qian Yun cruzou os braços sobre o peito. Retrocedeu 2 passos. Aumentou a distância de Wang Bing. Ficou bem evidente. Ela achou Wang Bing nojento. Na sala. Velho. Li Hui. Saudações ao Senhor do Mundo dos Mortos. O velho de cabelo branco se curvou e me cumprimentou. Você conhece o Senhor do Mundo dos Mortos? Fiquei surpreso. Quando era jovem, lidei com fantasmas do submundo. Tive a sorte de encontrar o Senhor do Mundo dos Mortos. Eu também fui indireto. Fui direto ao ponto e disse lentamente a Li Hui. Eu quero investigar uma coisa. Quem prendeu o fantasma? Eu estou velho. Não me importo mais com o que aconteceu no Templo Jin. Mas posso ajudá-lo a perguntar. Qin Yun. Entre. Em seguida, um homem de meia-idade vestido com um terno preto. Um homem de meia-idade de aparência fresca entrou na sala. Velho senhor. O senhor me chamou? King. Quem prendeu o fantasma? Isso é um segredo comercial. Não posso dizer. King Yun respondeu sorrindo. Mas quando ele viu a expressão séria de Li Hui, o sorriso em seu rosto começou a se cristalizar. Ele apressadamente acrescentou. Eu não sei quem é a outra pessoa. Ele apenas deixou os fantasmas conosco. Nós recebemos 10% de comissão. Você não está envolvido na captura de fantasmas, está? Li Hui perguntou novamente. Velho mestre. O senhor me superestima. Eu não tenho tantas habilidades assim. King Yun apressadamente disse. Li Hui não disse nada. Ele esperou silenciosamente eu me pronunciar. Qual é o nome da outra parte? Que força? De onde vem? Eu insisti. A outra parte parece não ser da cidade de Yunshuan. Ele me pediu para chamá-lo de Sr. San. Quanto à força específica e identidade, eu não sei nada. E a outra parte mantém sua identidade em segredo muito bem. Eu só o encontrei uma vez. Se o senhor quiser encontrá-lo, quando ele vier pegar as moedas do submundo, eu posso contatar o senhor. Certo. Eu deixei meu número de celular. E então saí. Qian Yun seguiu bem de perto atrás de mim. Irmão Mo. Aquela. Você disse antes que me ajudaria a pegar fantasmas. Isso ainda vale? Quando eu e o Wang Bing formos à casa dos Wang pegar o fantasma, eu vou te ajudar a pegar um fantasma de nível perigoso. Bom, Xianyun estava sorrindo muito feliz. Ela finalmente vai ter seu próprio fantasma contratado. O Wang Bing estava dirigindo o carro nos levando de volta à casa dos Wang para pegar o fantasma. A casa dele fica nos subúrbios a oeste. É uma vila. Neste momento, um jovem vestido com um casaco vermelho
Estava saindo da casa dos Wang, tratando de assuntos escolares. Está nas suas mãos. Long Yu disse para Wang Yaibei com um sorriso. Jovem senhor Long, fique tranquilo. O que você me confiou? Eu vou cuidar disso. Long Yu estava se empenhando em uma causa pública, uma escola de assinatura pública, para permitir que crianças sem dinheiro estudem gratuitamente. Isso é uma boa causa. Jovem senhor Long, você realmente é uma boa pessoa. Wang Yaibei elogiou Long Yu. Wang Bing tinha acabado de me trazer do carro. Encontrei Dragonfire de frente. Eu parei de repente. Socorro! Que triste! Me ajude! Esses sons são especialmente agudos. Estão me dando dor de cabeça. Esses sons vêm de Dragonfire. Atrás de Dragonfire, apareceu uma mancha vermelha de sangue. Na cor vermelha, diferentes sombras de crianças apareceram. Ao mesmo tempo, havia gritos de crianças. Deve ser que o espírito do contrato dentro dele não conseguiu absorver completamente o sangue dessas crianças. O que levou ao vazamento do sangue? Levou a essa cena. Irmão Mo, esta pessoa se chama Dragonfire. Ele é um exorcista de 4º nível. Wang Bing apontou para Dragonfire à frente e me apresentou. Dragonfire parou por um momento. Parece que ele está falando com alguém. Com a cabeça baixa. Então levantou a cabeça para me olhar. Acelerou os passos para sair. Parece que ele está tentando me evitar. Senti uma presença familiar em Dragonfire. Pare aí. Eu corri para frente e bloqueei o caminho de Long Yu. Minha ação imprudente fez com que Wang Bing e os outros instantaneamente ficassem arrepiados. Afinal, Long Yu é um mestre de espíritos de 4º nível. A força está aqui. Velho conhecido. Ele corre ao me ver. Eu disse a Long Yu com um tom frio. Quem disse que eu sou seu conhecido? Eu não te conheço. A fala terminou. Long Yu se virou para sair. Eu ainda não pretendo deixar Long Yu ir. Eu não estou falando com você. Estou falando com aquela pessoa dentro de você. Pequeno espírito. Nós já tivemos alguns encontros no submundo. Você ainda não vai sair para me ver? Você não me leva a sério, não é? Minha voz estava fria. Meus olhos fixavam-se firmemente em Long Yu. Long Yu ficou parado. Ele sentiu claramente o contrato dentro dele. O espírito transmitiu uma sensação de medo. Apenas alguns segundos. Uma sombra negra dentro do corpo de Long Yu começou a flutuar lentamente. Senhor, possa perdoar quando for possível. Perdoe a vida de uma pessoa baixa. A primeira coisa que este fantasma disse foi me implorar por clemência. Não fale de Long Yu. Mesmo Wang Bing e os outros que estavam ali só para ver, também ficaram surpresos. Este é um espírito de contrato de nível 4. Como pode ser tão covarde? A classificação dos espíritos. Nível 0, nível cotidiano e nível 1. Nível 3, nível perigoso. Nível 4, nível aterrorizante. Nível 5, nível pesadelo. Nível 6, nível letal. Um espírito de contrato de nível 4, não só em Inchuan. Mesmo se estivesse em outro lugar, ainda seria uma existência muito poderosa. Essa é uma existência tão poderosa, e agora está implorando por clemência. Enfrentando-me, ele está tremendo de medo. Zhang, você fez muitas maldades no mundo dos mortos. Veio ao mundo dos vivos. E ainda está fazendo maldades. Isso é realmente digno de morte. Eu disse com raiva. Zhang pertence ao domínio dos espíritos. Antes, quando eu estava no lado sombrio, já tive um confronto com Zhang. Naquela época, a força de Zhang era muito forte, pelo menos comparável a Yin. Eu cortei as 3 almas de Zhang, o que levou a uma grande queda no nível de Zhang. E então ele fugiu para o mundo dos vivos. Moin-si, eu não tenho nenhuma mágoa com você. Hoje, por favor, tenha clemência. Poupe minha vida. Zhang novamente me pediu clemência. Libertar você. Com que direito? Eu soltei um resmungo frio. Você matou alguns de meus amigos no mundo dos mortos. Você acha que eu vou te soltar? No próximo momento, uma corrente instantaneamente prendeu Zhang, impossibilitando de se mover. Molin, não seja muito arrogante. Este é o mundo dos vivos. Meu domínio de espíritos é imbatível. Aqui não há lugar para vocês se abrigarem. Pode achar que eu vou dispersar sua alma. Zhang, assustado, fez ameaças. E eu não tinha intenção de matar Zhang. Eu ainda tenho muitas coisas a perguntar. Coloquei minha mão direita na testa de Zhang. Aprisionar Zanrui. Parabéns, você adquiriu uma habilidade espiritual. Névoa Negra. Na terceira página do Livro dos Espíritos, uma linha a mais apareceu.
Nome: Zanvushi. Nível: nível de terror. Habilidade: névoa negra e escritório negro. Produção de moedas do submundo: 40 yuan por dia. E mais uma vez, consegui suprimir um fantasma. Minha renda aumentou novamente. As pessoas ao redor ficaram chocadas ao ver essa cena. Esta pessoa pegou o fantasma de Long Yu. Quando Yushu apareceu com uma pessoa tão implacável, Long Yu viu seu fantasma contratado ser suprimido por Molin. Ele ficou imediatamente nervoso. Correu para a frente. Agarrou minha mão e gritou: Devolva-me. Esse é meu fantasma contratado. Devolva-me. Long Yu alcançou sua posição atual, graças a este fantasma contratado. Agora que ele perdeu o fantasma contratado, ele não é nada. Eu vou te devolver esse fantasma, para que você possa matar, para pôr em risco vidas. Enviei-o para o Departamento de Segurança Pública. Ele pelo menos matou mais de 10 pessoas. Entre eles, muitos ainda eram crianças. Eu avisei o Wang Bing. Wang Bing rapidamente entendeu, e então organizou para amarrar Long Yu, levar para a Delegacia de Segurança Pública. As pessoas da família Wang me olhavam como se eu fosse um monstro. Wang Bing se aproximou e deu um tapa na cabeça de Yang Shu, dizendo: seu idiota! Idiota! E quanto a Yin? Yang Shu apontou para dentro da casa, balbuciando: dentro da casa. O irmão Mo é meu amigo. Ele é uma boa pessoa. Wang Bing falou em voz alta, para lembrar a todos. As pessoas que estavam em choque momentos atrás imediatamente se recuperaram. Wang Yaibei cumprimentou calorosamente. Não fiquem parados como idiotas. Por favor, convidados, entrem. Wang Bing se aproximou e pegou a gaiola de madeira, entregando-a a mim. Irmão Mo, aqui está o que você pediu. Eu levantei a gaiola de madeira. Um pequeno ser completamente negro estava suspenso, com os membros atravessados por cordas vermelhas finas, pendurado na posição central. No momento em que vi esse pequeno ser negro, foi quando percebi que essa Yin não era minha irmã mais velha, que estava em silêncio e sem qualquer reação. O pequeno parece ter sentido algo. Levanta lentamente a cabeça. Adulto. Pequena aldeia. Ele está muito fraco. Tão fraco que mal consegue emitir som. Eu tentei abrir a gaiola de madeira. Cracle. Um som nítido surgiu, como se a eletricidade encontrasse a água. Emitiu um ruído, acompanhado pela cor do relâmpago. Minha mão ficou dolorida com o choque. Tive que soltar a gaiola. Somente eu tive essa reação. Olhei novamente para Wang Bing ao lado, quando ele tocou a gaiola antes. Isso não ocorreu de jeito nenhum. Minha testa se franziu levemente. Usei a energia fantasma para cobrir meu braço. E então agitei a gaiola novamente. Desta vez, a reação da gaiola foi ainda maior. Alguns desenhos estranhos esculpidos na gaiola de madeira. As figuras de repente pareciam ter sido ativadas. Emitiu um brilho dourado. Em seguida, um fio vermelho da gaiola veio em minha direção, rápida e suavemente envolvendo meu corpo. Eu puxei a espada longa azul cristalina da cintura. Um golpe cortou a linha vermelha. A gaiola de madeira imediatamente se despedaçou. Os detritos espalharam-se pelo chão. Meu humor estava tão surpreso quanto ondas turbulentas. Apenas com uma gaiola desconhecida. Isso me forçou a usar o bloqueio. É evidente que quem capturou o espírito é muito forte. Agora que eu destruí a gaiola, a pessoa que colocou as restrições deve ter percebido. Eu coloquei minha palma sobre o corpo do espírito. Infundi energia espiritual no espírito. Mas o espírito está gravemente ferido. Para curar completamente esse espírito, precisamos de pelo menos 20.000 moedas do submundo. Você tem dinheiro? Me empreste algumas moedas do submundo. Eu perguntei lentamente a Wang Bing ao meu lado. Tenho um pouco, mas não é muito. Wang Bing gastou anteriormente 20.000 moedas do submundo comprando o espírito em Jinsi Hall. Ele praticamente quase esvaziou suas economias. As moedas do submundo na mão realmente não são muitas. Irmão Mo, posso juntar 10.000 moedas do submundo para você. Você acha que está bom? Está bom. Embora 10.000 moedas de espanto não sejam suficientes para curar completamente as feridas do espírito, pelo menos podem fazer com que o espírito volte à vida. Quando o espírito lentamente absorver a energia das moedas de espanto, seu corpo também passará a ter o tamanho de uma mão. Recuperará o tamanho de um adulto. Pequenino. Lixo se apresenta, senhor. Agradeço a benevolência de salvar minha vida, senhor. Quem te capturou? Perguntei a Lixo.
Os grandes espíritos do domínio dos espíritos uniram forças com os domadores de espíritos. Eu fui capturado por um plano deles. Você conhece minha irmã mais velha? O suave deslizamento de Zishan? Zishan está desaparecida há um ano. Não há notícias por enquanto. Os espíritos do domínio dos espíritos uniram forças com os domadores de espíritos. Espíritos que intimidam e... Senhor, deve ter muito cuidado. Li Xue rapidamente me alertou. Oh! Espíritos que intimidam e... Eu não tenho medo. Afinal, eu não sou um espírito. Eu sou humano. Eu estou sentado na cadeira, pensando sobre as coisas que aconteceram recentemente. Entendi mais ou menos. O domínio dos fantasmas não é grande coisa no submundo, mas parece que se dá bem no mundo dos vivos. Pelo menos tem uma força que lhes pertence. Até Gan-Yi é bastante forte no submundo, mas no mundo dos vivos não é tão eficaz. Até os fantasmas têm pessoas que ousam capturá-los. Parece que preciso me apressar em formar uma força que me pertença. À noite, deito na cama pensando. O domínio dos fantasmas lidará com os espectros de I. Isso significa que também lidará comigo. Afinal, eu já estive no submundo antes. E não matei poucos fantasmas do domínio. Toquei na posição dos meus órgãos internos. Gradualmente me senti mais tranquilo. Afinal, sou o discípulo de um mestre celestial. A técnica de alimentar fantasmas com os órgãos internos realmente existe. Se os caras do domínio dos fantasmas realmente me levarem à beira do abismo, eu não me importaria de liberar completamente 5 fantasmas para enfrentar o domínio dos fantasmas. Nesse momento, o toque do celular soou. Ao atender o telefone, a voz de Li Binchan veio do celular. Molin, você tem tempo agora? Um espírito poderoso apareceu no número 26 da rua Wangai. 3 dos adeptos de espíritos já morreram. Eu gostaria de pedir que você fosse ver isso. Nesse momento, Li Binchan me ligou. Ela queria que eu fosse capturar um espírito maligno. Assim que cheguei, fui atraído pelo edifício inacabado à minha frente. Havia uma aura fantasmagórica surgindo naquele prédio inacabado. Embora a aura fantasmagórica fosse fraca, pelo menos era um espírito de nível perigoso. Irmã Tang, as pessoas da Sociedade dos Caçadores de Fantasmas chegaram. Tang Fang acenou com a cabeça. E então não me deu mais atenção. Ela estava ao telefone com outra pessoa nesse momento. Parecia que ela estava perguntando há quanto tempo a outra pessoa chegaria. O que você está fazendo? Tang Fang viu que eu estava indo sozinho para o prédio inacabado. Ela me questionou. Fiquei confuso. Não é para capturar fantasmas. Você deve voltar rápido. Tang Fang avançou. Sem mais nem menos, me puxou de volta. O fantasma lá dentro é muito feroz. Já matou 3 exorcistas. Você entrar sozinho não é um suicídio? Não se preocupe. Eu chamei um exorcista muito forte. Quando ele chegar, vamos entrar juntos. Tudo bem. Eu não me importo de esperar um pouco mais. Afinal, alguém está pagando. 3 horas depois de 10 minutos, uma forte rajada de vento soprou pelo ar. Ao olhar para cima, vi um helicóptero se aproximando lentamente. Uma mulher vestindo um vestido branco. Ela desceu lentamente do helicóptero. Não sei se é uma preferência pessoal. Ela estava segurando um guarda-chuva. Tang Fang elogiou Yu Ling na minha frente. Esta pessoa é do nosso clã de exorcistas, nível 3. A existência mais forte entre os exorcistas. Você viu o guarda-chuva na mão dela? Isso é um artefato fantasma. Dentro dele, há fantasmas de nível perigoso. Irmã Tang, qual é a situação agora? Yun Jing perguntou. A situação é muito ruim. Já perdemos 3 caçadores de fantasmas. Tang Fang disse, franzindo a testa e preocupada. Os dedos finos de Yun Ling tocaram o guarda-chuva preto. Uma sombra negra surgiu. Este fantasma sussurrou algo no ouvido de Yun Ling. Yun Ling acenou com a cabeça. Então nos chamou para entrar no prédio inacabado. Você é novo aqui, certo? Yun Ling viu que eu era um rosto novo. Perguntou. Fique perto de mim. Quando encontrarmos fantasmas, eu posso te proteger. Eu sorri levemente. O som de pés pisando em pedras ecoou pelo prédio inacabado. Não era nada demais. Mas essas 2 pessoas eram estranhas. Essa atmosfera aterrorizante imediatamente se intensificou. E eu parei, com a testa levemente franzida. Eu de repente percebi que aqui há 2 energias espirituais. Uma energia espiritual é muito forte. A direção em que eles estão indo agora é em direção ao espírito fraco. A direção do espírito forte está do outro lado. O que aconteceu? Você viu alguma coisa?
Tang Fan disse nervosamente. Não é nada. Eu estou indo por aqui. Eu apontei na direção oposta e falei. Novato. Pode ser que nunca tenha passado pela vida ou morte. Ficou com medo. Tang Fan comentou enquanto olhava para minha sombra. De repente, o espírito ao lado de Yunlin percebeu algo. E saiu disparado em direção à frente. Yunlin apressou os passos e o seguiu de perto. E eu fui subindo as escadas. Subi para o segundo andar. Assim que cheguei ao segundo andar, eu senti algo bloqueando meu caminho. Olhei para baixo e vi um corpo cortado ao meio. Uma onda de frio inexplicável veio. Eu olhei para cima. E uma face apertada apareceu de repente na minha. Ao mesmo tempo, o fantasma agita a mão, uma onda de energia negra vinda em minha direção. Eu balanço a mão casualmente e uso a técnica de fantasma da corrente da alma. Num instante, amarrei esse fantasma. Eu uso a técnica de fantasma. Olho do fantasma. Atributos desse fantasma aparecem diante de mim. Nome: Zan San. Nível: nível de perigo. Técnica de fantasma. Lâmina de energia espiritual. Concentrar a energia espiritual. Liberar um golpe comparável a uma lâmina afiada. Eu prometi a Qianin que ajudaria a pegar um fantasma. Esse fantasma diante de mim é perfeito para dar a Qianin. Eu coloco a mão na cabeça do fantasma. Esse fantasma gira no lugar. Se concentra em uma esfera negra. Esta é a 12ª técnica de captura de fantasmas da dispersão da alma. Selar o fantasma. Habilidade essencial do Ghost Envoy. Você é um Envoy. Essa energia não está certa, você é um Master. O fantasma selado grita. Neste momento, a única dúvida na cabeça desse fantasma é: por que esta entidade à minha frente veio me pegar? Este pequeno espírito sem importância. E eu me virei na direção de Yunlin. Lá só havia um pequeno espírito de poder relativamente fraco. As duas entidades contratadas de Yunlin deveriam ser capazes de resolver. Eu não me preocupei. E me virei para ir embora. Yunlin acabou de dispersar a alma de um espírito de nível perigoso. Ela conseguiu resolver o problema. Deve haver outro espírito de nível perigoso aqui. Um espírito de nível perigoso. Não seria fácil matar os 3 controladores de espíritos. Mas ela e Tang Fan andaram muito tempo no prédio inacabado. E não encontraram vestígios do outro espírito. Sem outra opção, tiveram que desistir. Yun Xuan. Família Qian. Um barulho de discussão veio da sala de estar da família Xian. Qian Yun. Você está louca. Você já perdeu mais de 10.000 moedas do submundo antes. Agora você ainda quer mais 10.000 moedas do submundo? Você realmente quer esvaziar os recursos da família Qian? O primo de Qian Yun, Qian Vuliai, advertiu Qian Yun. Você não é mais o líder interino da família. Não tem mais o direito de usar os fundos da família. A mulher nos braços de Qian Vuliai acrescentou. Qian Yun, eu sei que você está ansiosa para se tornar uma controladora de espíritos. Mas essa questão não pode ser apressada. Você cometeu muitos erros recentemente. Normalmente, você sempre foi próximo da sua terceira mãe. E agora, ela não está nem do lado de Qian Yun para defendê-la. A grande sala de estar parecia um pouco desolada. Qian Yun estava sozinha sentada na posição central, sendo julgada por todos. Eu conheço um amigo. Esse amigo é muito habilidoso. Ele está disposto a pegar um espírito para mim, para que eu possa me tornar um controlador de espíritos. Desde que eu lhe empreste 10.000 moedas do submundo, talvez ele possa me ajudar a capturar um espírito de nível perigoso. Naquela hora, eu serei um controlador de espíritos de nível 3. Xianyun retrucou relutante. Usuário de fantasmas de nível 3. Você está sonhando? Você acha que é fácil capturar fantasmas de nível perigoso? Você pode acordar, por favor? Além disso, mesmo que você consiga capturar um fantasma de nível perigoso, você tem certeza de que esse fantasma vai assinar um contrato com você? Fantasmas de níveis mais altos são ainda mais orgulhosos. É ainda mais difícil firmar um contrato. E se eu pegar emprestado 10.000 moedas de espírito? Foi a primeira vez que Xianyun se humilhou. Ela disse a palavra emprestar. A sala de estar ficou imediatamente em silêncio. Todos trocaram olhares. Não, não pode. A fala de Xian Vuliai quebrou o silêncio. Xianyun não respondeu. Seu olhar se voltou para o homem sentado à frente. Aquele velho de cabelos brancos. Este velho é o avô de Xianyun. E ele também é o chefe da família migrante. Xianyun esperava que seu avô dissesse algumas palavras. O velho de cabelos brancos fechou levemente os olhos. É como se estivesse sonolento. Ele se preocupa muito com sua neta.
Vamos deixar aí pegar 10.000 moedas de papel. A voz do velho não é muito alta, mas é muito reconfortante. Esta frase atingiu diretamente a alma de Xianyun. Os olhos de Xianyun instantaneamente ficaram vermelhos. Pai, só restam mais de 10.000 moedas de papel em casa. Aquilo é tudo que temos. Deu para Xianyun. Como nossa família vai se desenvolver no futuro? O tio de Xianyun se levantou. Ele se opôs veementemente. A atmosfera estava muito tensa naquele momento. A família do tio não soltava Xianyun. Não só discordavam de pegar as moedas de papel, até queriam trancar Xianyun. Trancá-la. Vamos ver quem se atreve. Uma frase quebrou a atmosfera tensa. Eu estava vestindo roupas casuais, com uma espada longa de cristal azul na cintura. Eu andei calmamente até Xianyun e perguntei: Você está bem? Estou bem, a voz dela está rouca. É um pouco triste. Por que brigamos sobre o fato de eu pedir uma dezena de R$ 1.000 em moeda de papel? Também não é bem assim. Qian respondeu novamente. Você é a pessoa que pediu 10.000 moedas dela. A terceira irmã de Qian perguntou a Molin. Sou eu. Eu assenti e respondi. Qian ficou furioso. Qian, você é um idiota? Você com certeza foi enganado por esse garotinho. Realmente achou que esse garoto poderia ajudá-lo a capturar um fantasma poderoso? Qian abriu a boca. Não sabia como refutar. Ela estava sendo intimidada por esse grupo. Eu falei antes. Vocês já terminaram de falar? Então, deixe-me dizer algumas palavras. Todos ficaram em silêncio. Todos queriam ouvir o que Molin tinha a dizer. Quem disse que Qian não pode se tornar um exorcista de nível 3? Fantasmas de nível perigoso. Eu realmente tenho. Saia. Molin fez um resmungo frio. À medida que minha voz se calou, a temperatura do ar ao redor claramente caiu. Uma sombra negra de fantasma surgiu lentamente. Essa sombra fantasma apareceu. Então revelou um olhar feroz. Qian e os outros foram todos assustados e recuaram. O velho sentado na plataforma alta também abriu os olhos de repente. Isso é um fantasma de nível perigoso? Por que parece um pouco fraco? Qian. A terceira mãe de Qian com uma atitude de desconfiança. Pare. Eu disse em um tom de repreensão. A terceira mãe de Qian ficou tão assustada que estremeceu. Ela desabou no chão. Foi só um piscar de olhos. Esse fantasma apareceu bem na sua frente. É um fantasma, uma criatura feroz. Não é algo que qualquer um possa criticar. Se eu não tivesse parado a tempo, a terceira mãe de Qian já seria uma morta neste momento. Qian estava parado ao lado. Ele sentiu cordialmente o terror daquele fantasma diante dele. Não conseguia evitar de engolir em seco. Ele é um domador de espíritos. É mais sensível a fantasmas. Ele sentiu gentilmente que ele e o que estava à sua frente estavam em uma diferença infinita em relação a este espírito. Estou te enviando. Eu disse lentamente. Leve-me. Xianyun sempre esperou ter um espírito de alto nível de perigo. Neste momento, realmente trouxe um espírito perigoso, que a pegou de surpresa. Eu não tive nenhuma mudança de pensamento. Não é para assinar um contrato? Assine. Então, assinar um contrato. Xianyun sabia que assinar um contrato com um espírito requer um certo custo. Quanto mais poderoso o espírito, maior é o custo a ser pago. Quanto ao que precisa ser pago, tudo depende das condições negociadas com o espírito. Que custo eu preciso pagar? Xianyun perguntou com curiosidade. Não precisa de custo, pode assinar o contrato diretamente. O espírito ainda não havia falado. Eu falei apressadamente. Ah! Xianyun olhou para mim. E depois olhou para este espírito. Ela está muito confusa. Como este fantasma pode ser tão obediente? Ele nem sequer resiste. Tire o contrato. Eu procurei este fantasma para fazer um contrato. Este fantasma cooperativamente tirou um contrato. Ele nem mesmo tentou resistir. No contrato, há apenas uma linha de texto. Assinar o contrato. Não há nenhuma condição. Apenas é necessário que Xianyun coloque sua impressão digital. O papel do contrato revelou a impressão digital de Xianyun. Os dois conseguiram assinar o contrato com sucesso. No momento seguinte, o fantasma desapareceu. Ele entrou no corpo de Xianyun. De repente, muitos conhecimentos surgiram na mente de Xianyun. Ao mesmo tempo, também havia as habilidades do fantasma. Era como se estivesse sonhando. Era tão irreal. Xianwu recuou timidamente. Ele nem se atreveu a olhar diretamente para mim. Foi a primeira vez que ele viu alguém fazer um fantasma ser tão obediente. Ele nunca tinha ouvido falar de tal método.
Mesmo os daoístas não têm tal método impressionante. Quem mais tem alguma objeção a Xian Yun? Minha frase quebrou o silêncio. Xian Wuhai e os outros ficaram em silêncio. Quanto mais ferozes eles eram antes. Agora são tão covardes. Afinal, Xian Yun agora é uma especialista de nível 3 em controlar espíritos. Pelo menos quem tem um pouco de juízo não a ofenderia agora. Eu estou velho. Esta casa precisa de alguém para cuidar. E daqui em diante esta casa ficará sob sua responsabilidade. O velho da família Xian terminou de falar e levantou-se lentamente para sair. Todos na sala entenderam. Daqui em diante, todos da família Xian terão que ouvir as palavras de Xian Yun. Eu quero usar 10.000 moedas de espírito. Quem tem objeções? Xian Yun repetiu esse tópico novamente. Sinta-se à vontade para usar. Você agora é o chefe da família. O que você diz é o que conta. Xian Wuhai também teve que ceder. Depois que todos saíram, Xian Yun estava com uma expressão feliz. Obrigado. De nada. Eu prometi que te ajudaria a capturar espíritos, e não vou quebrar minha promessa. Eu pensei em algo. Eu disse a Xian Yun. Você disse antes que eu deveria capturar um espírito para você. Você me deu uma casa e um carro. Em vez de agradecimentos verbais, eu prefiro coisas concretas. Que tipo de casa você quer? Eu posso providenciar isso para você. Quanto ao carro, amanhã eu mesmo entrego para você. Eu quero uma casa com uma atmosfera mais pesada. No distrito leste de Yunchuan, há uma mansão de mais de 1.000 metros quadrados. Eu dou essa mansão para você. Qian Yun disse de forma muito direta. Claro. Eu assenti e respondi. Por favor, espere um momento. Qian Yun deixou essa frase e virou-se para sair. Aproximadamente 5 minutos se passaram. Ela me entregou um monte de moedas espirituais. Irmão Mo, isso é 10.000 moedas espirituais. Eu recebi as moedas espirituais e agradeci a Qian Yun. Obrigado. Eu vou encontrar uma maneira de te devolver as moedas espirituais. Com essas 10.000 moedas espirituais, eu posso curar completamente os ferimentos do fantasma. Você sabe de alguma maneira de ganhar moedas espirituais rapidamente? Eu estou especialmente faltando moedas espirituais agora. Eu ainda devo ao Wang Bing 10.000 moedas de espírito. Só de pensar, minha cabeça dói. Se você tiver armas espirituais para vender, você pode ganhar moedas de espírito suficientes. Uma arma espiritual mediana pode facilmente ser vendida por milhares de moedas de espírito. Uma arma espiritual um pouco melhor pode ser vendida por dezenas de milhares de moedas de espírito. O problema é que a produção de armas espirituais é muito baixa. Um espírito pode passar a vida inteira criando apenas uma arma espiritual. Ao ouvir isso, minhas pupilas se dilataram. Eu acho que acabei de encontrar outra forma de ganhar moedas de espírito. Criar armas espirituais. Isso não é tão difícil. O Rei do Inferno me ensinou como criar armas espirituais. Se houver armas espirituais, onde posso vendê-las? Perguntei a Qian Yun. No centro da cidade de Yunchuan, na Praça Sifan. É o lugar onde os controladores de espíritos trocam itens. Se você tiver armas espirituais, pode ir lá para vendê-las. Com certeza haverá pessoas interessadas em comprar. Ótimo! Eu não vou mais ficar. Depois de me despedir de Qian Yun, voltei para o hotel para criar armas espirituais. No dia seguinte, cheguei dirigindo a Rolls Royce que a Qian Yun me deu. A Rolls Royce chegou ao Sifang Yuan. O que se via era uma quantidade incontável de sombras humanas. As coisas vendidas lá dentro eram ainda mais variadas. Eu peguei casualmente um equipamento em forma de sino e olhei para ele. Artefatos espirituais de baixo nível. Podem ser usados apenas uma vez. Estavam um pouco danificados. Minhas palavras pareciam como se eu estivesse cortando os intestinos do chefe. O chefe gritou ao ouvir o comentário de Molin. Você não entende nada de mercadorias? Embora este artefato só possa ser usado uma vez, ele é de alta qualidade. Quanto custa? Neste momento, eu estava mais preocupado com o preço. 3.000 notas de dinheiro do submundo. O chefe falou calmamente. Qual é o preço de um artefato que pode ser usado 6 vezes? Perguntei de forma cautelosa. O chefe se sentia como se estivesse lidando com uma pessoa sem inteligência. Você não tem noção do que está falando? Um artefato que pode ser usado 6 vezes já é uma relíquia. Como é que um item tão raro poderia aparecer no mercado? Quanto mais vezes um artefato pode ser usado, seu valor também aumenta. Aqui estão à venda os mais valiosos objetos espirituais. No máximo, os objetos espirituais podem ser usados 3 vezes.
Desde que haja objetos espirituais que possam ser usados 6 vezes. Eles raramente aparecem no mercado. Após a conversa com o chefe, eu consegui entender um pouco. Eu criei um objeto espiritual que pode ser usado 7 vezes. Parece ser muito valioso. Veja quanto este objeto espiritual pode vender. Eu tirei uma adaga e entreguei ao chefe. Você tem uma sorte danada. De onde você conseguiu esse objeto espiritual? O chefe pegou a arma espiritual e falou lentamente. Eu tenho bastante conhecimento sobre objetos espirituais. Este objeto espiritual parece estar em razoável estado. As palavras do chefe ficaram presas na garganta no meio da frase. Isto. Caramba! O chefe é, sem dúvida, alguém que já viu de tudo na vida. Se não fosse pelo que eu trouxe ser tão exagerado, ele definitivamente não agiria dessa forma. Este objeto espiritual pode ser usado 7 vezes. Esta é a primeira vez que ele vê um objeto espiritual que pode ser usado 7 vezes. Você aceita? Eu perguntei ao chefe. Pequeno irmão, você está me considerando demais, eu não consigo arcar com isso. Este artefato espiritual é considerado raro. Assim, eu vou te ajudar a chamar a atenção. Com certeza alguém vai comprar seu artefato. O chefe limpou a garganta e gritou alto. Um artefato espiritual totalmente novo. Pode ser usado 7 vezes. Alguém quer comprar? A voz do chefe era muito alta. Pelo menos se espalhou por mais de 10 metros. Essa frase foi como uma bomba. Gerou ondas na multidão. O artefato que pode ser usado 7 vezes. Eu ouvi que o melhor artefato só pode ser usado 6 vezes. Como pode haver um artefato que pode ser usado 7 vezes? Em menos de 17 segundos, eu fui cercado por um grupo de pessoas. O chefe me entregou a espada curta e disse lentamente: Pequeno irmão, eu trouxe as pessoas para você. Agora, você se vira. Eu acenei com a cabeça, mostrando a espada curta. Este artefato espiritual de baixo nível realmente pode ser usado 7 vezes. Eu ainda não terminei de falar. Acabou sendo interrompido por alguém. Objeto espiritual de baixo nível. Você tem algum mal-entendido sobre objetos espirituais de baixo nível? Você chama esse tipo de objeto espiritual de alta qualidade de objeto espiritual de baixo nível? Você está falando sério? Esse tipo de objeto espiritual é de baixo nível. Então, os objetos espirituais que esses comerciantes compraram não são pior do que objetos espirituais de baixo nível? Eu também não consigo entender como uma simples frase minha pode fazer com que esse grupo de pessoas reaja tão intensamente. Esse tipo de objeto espiritual com limite de uso no submundo realmente é um objeto espiritual de baixo nível. Como isso se tornou um objeto espiritual de alta qualidade na boca desse grupo de pessoas? Eu, uma pessoa viva, comecei a fazer negócios sobrenaturais no mundo dos vivos. As pessoas me dão dinheiro em espécie e eu troco tudo por moeda espiritual. Apenas porque o terror iminente chegou ao mundo. A moeda espiritual tornou-se a moeda corrente no mundo dos vivos. Agora, 10 milhões em dinheiro não compram nem 1000 moedas espirituais. Além disso, a moeda espiritual pode elevar o nível de um fantasma. Ela pode até conferir título a um fantasma. Enquanto isso, ganhei uma pequena quantia de 70.000 moedas espirituais refinando artefatos fantasmagóricos. Só de pensar que em 7 dias haverá uma batalha feroz para enfrentar, eu imediatamente tirei 40.000 moedas espirituais para levar 2 fantasmas de nível terror a fantasmas de nível pesadelo. Os fantasmas de nível pesadelo apareceram. Isso imediatamente chamou a atenção de muitas figuras importantes em Yunshuan. Todos olharam para o céu ao mesmo tempo. Meu Deus, se alguém conseguir capturar um fantasma de nível pesadelo, com certeza se tornará o melhor exorcista de toda Yunshuan. Domingo, fui ao escritório de exorcismo encontrar Li Bingshan como combinado. Li Bingshan estava com uma expressão preocupada. Seu rosto estava um pouco pálido. Ela me entregou um cartão de identificação que havia preparado. Este é o seu cartão de identidade na Sociedade de Exorcismos. Com este cartão, não importa o que aconteça, você pode sempre pedir ajuda à Sociedade de Exorcismos. Aceitei o cartão e perguntei a Li Bingshan: O que você queria falar comigo? Esse é um assunto pessoal. Você ainda tem aquele artefato fantasmagórico de alta qualidade? Ela ouviu que ontem eu estava na Sala dos 4 Cantos, vendendo artefatos fantasmagóricos de alta qualidade. Hoje, ela me convidou especialmente para querer comprar um artefato fantasmagórico de alta qualidade. Sim, eu peguei um artefato fantasmagórico de alta qualidade e disse lentamente a Li Bingshan: Embora nós nos conheçamos, ainda assim,
A moeda espiritual que deve ser paga deve ser paga. Li Binjan sentiu a força desse artefato fantasmagórico. O canto da boca dele revelou um leve sorriso. Eu te dou 35.000 moedas espirituais para comprar o seu artefato fantasmagórico. Eu sorri levemente. Se você tiver amigos que queiram comprar artefatos fantasmagóricos de alta qualidade, também pode me procurar. Li Binjan franziu levemente a testa, ouvindo o tom dele. Parece que ainda há esse tipo de artefato fantasmagórico de alta qualidade. Bom, Li Binjan concordou com a cabeça. Nesse momento, um homem careca entrou no quarto. Li Binjan não queria que eu encontrasse o homem careca. Ela me avisou. Não há mais nada. Você pode ir. Eu me levantei e estava prestes a sair. Fui impedido pelo homem careca. Irmãozinho, não tenha pressa em ir. Eu tenho algumas coisas para conversar com você. Li Binjan franziu levemente a testa. O que realmente tememos acontece. Xuanin, ele é meu amigo. Não arrume problemas. Eu não estou procurando problemas com o irmãozinho. Estou apenas discutindo algumas coisas com ele. Irmãozinho, você ainda tem artefatos fantasmagóricos de alta qualidade? Xuanin é como Li Binjan. Também está interessado nos meus artefatos fantasmagóricos. Ontem, vendi 3 artefatos fantasmagóricos de alta qualidade. Isso chamou a atenção de muitos grandes nomes em Yunshuan. E eu ainda tenho um último artefato fantasmagórico. Dito isso, eu tirei um artefato fantasmagórico com forma de agulha de prata. Os olhos de Xuanin se arregalaram ao ver o artefato fantasmagórico de alta qualidade. Quase parecia que a palavra ganância estava escrita em seu rosto. Isso é realmente um bom produto. Xuanin olhou várias vezes. Então ele guardou o artefato fantasmagórico. O movimento foi muito suave. Parecia que ele tinha se apaixonado por esse item. Como se esse item devesse pertencer a ele. Ao ver isso, franzi a testa ligeiramente e me senti um pouco infeliz. Eu o chamei, alertando Xuanin. Este artefato fantasmagórico vale 32.000 moedas espirituais. Xuanin não parecia se importar. Eu entendi. Assim que as palavras caíram, Xuanin se virou e se preparou para ir embora. É óbvio. Ele está claramente se preparando para aproveitar sem pagar. 32.000 yuan de moeda espiritual. Molin lembrou novamente. Irmãozinho, este artefato fantasmagórico é um presente para mim. Depois, eu vou te ajudar a elevar sua posição na sociedade de exorcismos. Xuanin não está disposto a dar a moeda espiritual. Ele começou a fazer grandes promessas. Ou me dê 32.000 yuan de moeda espiritual, ou devolva o artefato fantasmagórico para mim. Xuanin franziu levemente a testa. O sorriso em seu rosto desapareceu gradualmente. Vendo que não funcionou com delicadezas, Xuanin estava se preparando para ser mais duro. Irmãozinho, você não se deixa levar. Você insiste em me provocar. Assim que ele terminou de falar, Xuanin convocou seu fantasma contratual. Uma sombra fantasmagórica de cor negra surgiu. Ela se colocou bem à minha frente. Este é um fantasma de nível terror. Este fantasma exalou uma aura fantasmagórica em minha direção. Fixou o olhar em mim. O artefato fantasmagórico é um presente para mim. Considere isso como eu fazendo amizade com você. Xuanin estava claramente se preparando para agir com firmeza. Usou um truque para pegar este artefato fantasmagórico. Mas no momento seguinte, uma sombra vermelha apareceu. Uma enorme mão vermelha, segurando o espírito contratual de Xuanin, deu um golpe forte na parede. O vidro ao redor se estilhaçou. A parede foi perfurada, criando um buraco. Quem se atreve a intimidar meu mestre? Shenxi gritou. Uma pressão aterrorizante se espalhou do 7º andar por todo o prédio. A figura de Shenxi começou a crescer, dominando todo o quarto. Essa sensação de opressão invisível envolveu todos. O coração de Li Binjan apertou-se subitamente. E em seus olhos surgiu uma expressão de cautela. Este é um espírito de nível 5. Um espírito do nível pesadelo. Em Yunshuan, ela viu pela primeira vez um espírito desse nível. Shenxi soltou um resmungo e estendeu a mão para pegar Xuanin. Do ponto de vista visual, é como se um gigante estivesse segurando uma criança pequena. Aqui é o departamento de exorcismo. De repente, um fantasma começou a causar alvoroço. Neste momento, chamou a atenção de muitos exorcistas. Os exorcistas do lado de fora começaram a correr para o 7º andar. Quando esse grupo viu um fantasma de nível pesadelo, todos ficaram atordoados no momento em que apareceu. O mais forte entre esse grupo era um exorcista de nível 3. Como vencer um fantasma de nível 5? Antes que esse grupo pudesse reagir,
Uma nuvem negra irrompeu. Todos os exorcistas que entraram na sala não perceberam quando foram amarrados por algo semelhante a correntes de ferro. Se esses indivíduos se atrevessem a se mover um pouco, suas gargantas seriam quebradas. Ao olhar na direção das correntes, havia, na verdade, outro fantasma de nível pesadelo. No momento em que Xu Xing atacou, ele ameaçou a vida de todos que estavam presentes. Só preciso de uma palavra. Hoje, este lugar se tornará um mar de sangue. Este é o poder de nível pesadelo. Duas criaturas de nível pesadelo aparecem, deixando todos atordoados. A sempre calma Li Binjan também sentiu um frio na espinha. A cena à sua frente fez até com que ela ficasse arrepiada. Uma criatura de nível pesadelo pode massacrar uma cidade, mas ele possui duas criaturas de nível pesadelo. Pelo menos ninguém em Xuan pode rivalizar. Xuanlin ficou atordoado. Que diabos está acontecendo? Quando as criaturas de nível pesadelo se tornaram tão comuns quanto repolhos? Neste momento, ele ficou com medo. O jovem desconhecido à sua frente. Na verdade, ele é um osso duro de roer. Senhor, você pretende matar todos aqui? Shen Shi perguntou para mim. Ao ouvir essas palavras, todos presentes ficaram sem fôlego. Matar todos. Isso é muito sangrento. Algumas mulheres comuns, que eram medrosas. Neste momento, todos estavam prestes a chorar de medo. Xuanlin também sentiu um aperto no coração. Ele não quer morrer, ele ainda é muito jovem. Xuanlin não se importava mais com a aparência nesse momento. Irmão. Desculpe. A atitude era sincera. Pediu desculpas diretamente. Eu te dou moeda espiritual. Faça um gesto. Eu acenei com a mão. Shen Shi abriu a palma da mão. Xuanlin foi jogado com força no chão e quebrou a mesa ao lado. Ele não se preocupou se estava ferido. Começou a vasculhar os bolsos, procurando moeda espiritual. Juntou 32 mil reais em moeda espiritual e me entregou. Irmão, eu te ofendi antes. Me desculpe de verdade. Essa atitude era extremamente respeitosa. E Shen Shi se moveu para a esquerda. Acidentalmente tocou meu rosto. Apenas um pequeno movimento sutil. Shen Shi ficou em choque. De repente, se ajoelhou na minha frente. Senhor, desculpe. Eu não quis ofendê-lo. Ela me respeita de coração. Tocou meu rosto. Isso é um ato de ofensa. Todos ao redor ficaram surpresos. Fantasmas de nível pesadelo são tão desprezíveis assim? Não fale dos fantasmas de nível pesadelo. Mesmo os fantasmas de nível perigoso, pessoas comuns também se renderiam. Nunca vi um fantasma tão humilde. Que método essa pessoa usou? Li Binjan também engoliu em seco, surpresa. Seu estado de espírito neste momento é o mesmo que o das pessoas ao redor. A sensação da multidão é idêntica. Além da surpresa, ainda é a surpresa. Que método poderia treinar um fantasma de nível pesadelo assim? O serviço foi desfeito. Eu perdoo o comportamento de Shen Shi. Shen Shi suspirou aliviada. Em seguida, ambos os fantasmas, Shen Shi e Xu Xing, desapareceram ao mesmo tempo. A pressão invisível desapareceu junto com eles. Todos os presentes suspiraram aliviados. Xuanlin nem ousava me olhar para cima neste momento. Senhor Mo, eu acabei de ofendê-lo. Minha esposa está doente. Eu preciso cuidar dela. Não há nada mais que eu precise fazer, então vou me retirar. A figura dele agora é extremamente desajeitada. Faça o que tiver que fazer. Li Binjan gritou para as pessoas ao redor. Todos ao redor começaram a se dispersar, cada um ocupado com suas tarefas. Tudo voltou ao normal. Quem era aquela pessoa? Ele também é da Sociedade de Exorcismos. Eu perguntei a Li Binjan. Ele é o vice-diretor da divisão da Sociedade de Exorcismos. O cargo dele é um pouco mais alto que o meu. Ele veio aqui hoje apenas para uma inspeção rotineira. Li Binjan explicou. Eu não sei exatamente o que é o cargo de vice-diretor. Não tem a ver comigo. Aqueles dois fantasmas que você viu eram toda a sua força? Li Binjan me perguntou. Não. Esses dois fantasmas são apenas a ponta do meu poder. Se houver moedas espirituais suficientes, criar 100 fantasmas de nível pesadelo também não é impossível. Isso é apenas a ponta do iceberg. O estado de espírito de Li Binjan neste momento. Não sabe que palavras usar para descrever. Será que Emolin tem fantasmas ainda mais poderosos que os de nível pesadelo? Li Binjan se sente aliviada. Ainda bem que ela é parceira de Molin. E não estão em relação de rivalidade. Se houver uma missão de captura de fantasmas, eu posso fazê-la.
Eu quero capturar alguns fantasmas poderosos para fortalecer o meu poder e, de quebra, melhorar minhas habilidades com fantasmas. Além de aumentar a renda de moedas espirituais do meu livro de exorcismos. Meu livro de fantasmas. Até agora, só capturei 4 fantasmas. Muito pouco. Você estaria disposto a fazer esse tipo de missão de captura de fantasmas? Li Binchan perguntou cautelosamente. Do seu ponto de vista, eu possuo fantasmas de nível pesadelo. Já estou no auge da vida. Eu quero fazer a missão de capturar fantasmas. Se houver essa missão, não hesite em me designar para fazê-la. Então eu vou te adicionar ao grupo de exorcistas de Yunshuan. O grupo realiza missões de tempos em tempos. Se você achar adequado, pode ir e pegar a missão. Eu acabei de entrar e vi uma série de mensagens. Nos arredores de Shijiao, a exorcista de nível 3 Yunling está em perigo. Alguém está perto de Shijiao? Por favor, vá imediatamente ajudar. Lin Shi. Yunling possui 2 fantasmas de nível perigoso. Como ela pode estar em perigo? Sha Jian. Não é de dia agora? Os fantasmas não saem durante o dia para fazer mal? Lin Shi. Quem está perto de Shijiao? Apresse-se em ir ajudar. As pessoas no grupo estão discutindo sobre o perigo que Yunling está enfrentando. Encontrar fantasmas de dia é bastante raro. Pelo menos 90% dos fantasmas descansam durante o dia. Eles não aparecem. Senhor Mo, você deveria ir pessoalmente. Li Binja me observou e perguntou cautelosamente. Claro. Eu concordei prontamente. Afinal, eu também quero capturar mais alguns fantasmas. Depois de andar alguns passos à frente, eu de repente lembrei de uma coisa importante. Falei para Li Binjan. Você pode me ajudar a descobrir o paradeiro de um espírito chamado Zishan Qingro? Zishan Qingro. Esse espírito não se dispersou? A frase de Li Binjan foi como um trovão. Isso me atingiu com força. Dispersar. Corri para a frente, emocionado. Perguntei a Li Binjan. Li Binjan ficou assustada com minha atitude repentina. Esse espírito veio até nossa sociedade de exorcismos há um ano. Ela queria buscar ajuda da sociedade de exorcismos. Os líderes da sociedade de exorcismos não chegaram a um consenso e recusaram ajuda a ela. Depois disso, não ouvimos mais notícias dela. Eu suspeito que ela deve ter morrido. Como ela conseguiu encontrar a sociedade de exorcismos? Que tipo de problema ela encontrou? Perguntei insistentemente. Isso envolve uma situação mais complexa. Eu só sei um pouco sobre isso. Ela foi encurralada por aqueles fantasmas da região fantasmal e queria buscar proteção na sociedade de exorcismos. Você conhece a região fantasmal? Li Binjin estava prestes a explicar a Molin sobre a região fantasmal. Eu interrompi diretamente. Não precisa me explicar. Eu conheço a região fantasmal. Os fantasmas da região fantasmal são inimigos mortais dos do submundo. Agora eles vieram para o mundo dos vivos. Os fantasmas da região fantasmal ainda estão à solta. Neste momento, eu estava um pouco irritado. Eu também não tenho um poder de nível de governante. Eu certamente exterminaria aqueles monstros da região fantasmal. Você pode ter certeza de que Zishan Qingro se dissipou? Perguntei para Li Binjan. Não tenho certeza. Eu só estou supondo que ela se dissipou. Entendi. Vou verificar as informações sobre Zishan Qingro para você agora mesmo. Você acha que está bom? Sim. Depois que você encontrar informações sobre Zishan Qingro, é só me ligar. Eu deixei isso dito e saí. Segui a localização do mapa até uma escola. Agora é férias de verão. Não há estudantes na escola. Usei a habilidade Olho do Fantasma para verificar a situação. A direção da escola está muito calma. Não há nem um pouco de energia fantasmagórica. Mas como Yunling poderia encontrar perigo na escola? Eu entrei na escola e vi um grupo de pessoas bem no centro da quadra de basquete. Neste momento, uma intensa discussão está ocorrendo. Yunling estava de pé, com o corpo ereto, no lugar, com um guarda-chuva preto na mão direita. Ela estava discutindo intensamente com o homem à sua frente. Devido à emoção excessiva, seu rosto estava vermelho. O fantasma que capturei. O que dá a vocês o direito de ter? Yunling, com os dentes apertados, gritou. Já tínhamos colocado nossos olhos neste fantasma há muito tempo. Apenas você foi rápido. Capturou o fantasma antes de nós. Um jovem homem de corpo gordo falou descaradamente para Yunling. Ao mesmo tempo, ao seu lado, havia 6 ou 7 pessoas que se aproximavam de Yunling. Atrás de Yunling, havia 2 mulheres da mesma idade que ela. Mulheres jovens da mesma idade. Essas 2 mulheres
Uma das mulheres tinha cabelos despenteados, com os pulsos inchados e vermelhos. É evidente que teve uma briga com alguém. Yu Ling franziu a testa levemente. Se hoje não entregasse o fantasma que capturou, Pan Yagao e essas pessoas não deixariam ela sair. Ela olhou ao redor, como se estivesse esperando alguém. Eu me aproximei lentamente de Yu Ling. Ao ver minha silhueta, o rosto desesperado de Yu Ling revelou um traço de alegria. O Salvador chegou. Essas pessoas são as que entendem. Eu capturei um fantasma ontem. Eles querem roubar meu troféu. Sociedade do Dragão Púrpura. É a primeira vez que ouço esse nome. Yu Ling me explicou. A Sociedade dos Exorcistas e a Sociedade do Dragão Púrpura pertencem a agências do governo. A Sociedade de Exorcismos é responsável pela segurança e captura de fantasmas. A Sociedade do Dragão Púrpura não é responsável pela segurança da cidade. Eles só são responsáveis por capturar fantasmas. As relações entre essas três forças não são boas. Frequentemente ocorrem conflitos devido a interesses. Chegou alguém. Quantas pessoas chegaram? Yu Ling perguntou para mim. Eu vim sozinho. Eu respondi de forma tranquila. Ah, você veio sozinho? Ela imediatamente ficou desesperada. Molin chegou. Praticamente como se não tivesse vindo. Um olhar gelado apareceu no rosto de Yu Ling. Pan Yagao viu que eu era a única pessoa que havia vindo. Ele soltou uma risada que parecia um grunhido de porco. Yu Ling, isso não é o ajudante que você chamou, é? Você chamou ele para apanhar. Yu Ling rende os dentes e soltou um resmungo frio. Ela se virou e me fez um sinal, indicando para eu correr. E eu olhei para essas pessoas à minha frente. 3 deles são exorcistas de nível 2. 4 pessoas são exorcistas de nível 1. Você é um exorcista de nível 3. Como poderiam temer essas pessoas? Yu Ling ainda não teve a chance de falar. Pan Yagao apontou o dedo direito para o sol no céu e me disse: por causa do sol. Ela é uma exorcista de nível 3. E se ela tem 2 armas de nível perigoso? Mesmo que ela seja muito poderosa, não poderia invocar fantasmas sob a luz do sol. Pan Yagao se aproveita do fato de saber que os fantasmas não podem aparecer sob a luz do sol. Por isso ele se atreve a roubar os fantasmas de Yu Ling sem medo. Ah, entendi. Vocês podem ir primeiro. Deixem isso comigo. Assim que terminei de falar, fui para frente e bloqueei Pan Yagao e os outros. O canto da boca de Pan Yagao se ergueu. Um sorriso desdenhoso se ampliou em seu rosto. Você acha que consegue nos impedir sozinho? Técnicas fantasmagóricas. Correntes da alma. Eu agitei a mão. Uma corrente parecida com uma corrente de ferro apareceu em minha mão. Eu balancei o braço abruptamente. A corrente da alma chicoteou fortemente o corpo de Pan Yagao. O grito angustiante ressoou na praça como de um porco sendo abatido. Algumas pessoas atrás de Pan Yagao viram essa cena. Ficaram tão assustadas que recuaram. Não se atreviam a avançar. A perna direita de Pan Yagao estava marcada por um corte largo de 2 dedos. Era uma visão bastante triste. Ling arregalou os olhos. Ela estava com uma expressão de incredulidade. A guilda. Ela não entendia por que eu conseguia usar técnicas fantasmagóricas sob o sol. Não é possível invocar fantasmas sob a luz do sol. E não se pode usar técnicas fantasmagóricas. Essa é a regra mais básica. Por que esse homem pode quebrar as regras? As pupilas de Pan Yagao estavam se dilatando gradualmente. Sua expressão era idêntica à de Yu Ling. A expressão dessas pessoas já dizia tudo neste momento. São apenas 3 palavras. Por quê? Em condições normais, sob a luz do sol, eu com certeza não conseguiria usar técnicas fantasmagóricas. Mas naquele dia eu comprei um fantasma no mercado. Esse fantasma tem uma habilidade fantasmagórica muito peculiar, que me permite usar técnicas fantasmagóricas sem ser afetado pelo sol. Até pode invocar fantasmas. Paf! Levantei a mão e golpeei as costas de Pan Yagao com a corrente. Uma dor intensa tomou conta de mim. A expressão de dor de Pan Yagao estava distorcida. Seu corpo imediatamente desabou no chão, sem responder. Os amigos de Pan Yagao, neste momento, estavam todos recuando. Não ousavam se meter. Quem mais quer barrar o caminho? Perguntei com um tom gelado. Pan Yagao e os outros permaneceram em silêncio. Fazer o papel de líder nesta situação não seria apenas um convite para apanhar? Soltei uma risada fria. Vamos. Em seguida, Yu Ling e outras 2 mulheres. As 3 pegaram um táxi para o hospital. E eu fui dirigindo para casa. Mas eu provavelmente rodei por 1 hora. Não conseguia encontrar a saída. Minha expressão imediatamente ficou tensa. Algo aconteceu.
Isso definitivamente não é apenas um simples caso de se perder. Isso é estar preso em um muro fantasmagórico. Quando desci do carro, vi uma névoa branca ao redor. E aqui não há realmente caminho. Apenas um declive de terra. O único caminho é este que ele fez com o carro. Eu estou em um ambiente assim, dirigindo por quase 1 hora. Eu mesmo não sei quando cheguei a um ambiente assim. Uma sensação de terror penetrou até os meus ossos, conseguindo me fazer me perder sem que eu percebesse. Parece que as habilidades desse fantasma são consideráveis.